Olá! Olha, viagens presidenciais sempre dão o que falar, né? A gente vê as fotos, a agenda diplomática, mas ultimamente parece que o foco está cada vez mais nos custos, sabe? Especialmente hospedagem. É um tema que mexe com a gente e, claro, com dinheiro público. E é justamente aí que a gente vai focar hoje. Vamos tentar entender melhor esses gastos com viagens da presidência desde o começo de 2023, principalmente a hospedagem e essa questão do sigilo, que tem aparecido bastante. Para essa nossa conversa, a gente juntou informações de vários lugares, tá? Levantamentos da imprensa, dados de portais de transparência, matérias de veículos como o CNN Brasil, Veja, Poder 360, Gazeta do Povo, Rádio Pampa, enfim, fontes variadas para a gente ter uma visão mais completa. A ideia aqui é destrinchar um pouco esses números, entender as polêmicas sobre os custos, que muita gente acha altos, né? E também sobre o sigilo, ver o contexto geral disso tudo. Bom, vamos lá então. Para começar, tem um número que circulou bastante, né? Que serve de ponto de partida. Levantamentos de jornalistas juntando dados públicos e respostas via lei indicam que os gastos da presidência só com hospedagem já passaram de 15 milhões de reais desde janeiro de 2023. A Rádio Pampa, por exemplo, foi uma que consolidou isso. E esse valor, 15 milhões de reais, ele já chama atenção por si só, né? Mas é bom colocar em perspectiva. Isso é especificamente hospedagem, estadia mesmo, hotel, né? Digamos assim, uma parte, talvez a mais visível, do custo total da viagem. Porque se a gente olha por ações mais amplas, tipo as do Poder 360, que incluem tudo, passagem aérea, diária de alimentação, outros custos, aluguel de carro, aí o gasto total com as missões internacionais e viagens oficiais já vai para casa das dezenas de milhões de reais, somando 2023 e o início de 2024. Então, esses 15 milhões da hospedagem são sim uma fatia importante, mas dentro de um orçamento bem maior para essas atividades. Entendi. Ajuda a ter uma ideia da dimensão total. E sobre esses 15 milhões especificamente de hospedagem, as fontes que a gente olhou, elas comparam muito com governos anteriores ou o foco é mais no agora? Tipo, esse patamar de gasto é muito diferente ou o que mudou foi o quanto se fala sobre isso? Boa pergunta. Olha, o material que a gente analisou foca mais nos dados do governo atual mesmo. Compara momentos diferentes dentro desse período, ou destaca valores específicos que, geraram mais discussão, até mencionam uma coisa ou outra sobre práticas passadas, mas assim, uma comparação direta, detalhada, com gastos de hospedagem de outros governos, ajustada pela inflação, pelo número de viagens, isso não é o centro da análise aqui. O que as fontes ressaltam mesmo é o volume atual e principalmente a forma como parte disso tem sido tratada em termos de transparência. Talvez por isso esteja se falando mais, né? O escrutínio aumentou. Entendido. E para a coisa ficar mais concreta, teve uns exemplos que chamaram bastante atenção, né? Um deles foi aquela preparação para a COP30, a Conferência do Clima, lá em Belém, que vai ser em novembro de 2025. Exato. Esse caso da COP30 deu muito o que falar. A Secretaria de Comunicação da Presidência chegou a confirmar, a CNN Brasil noticiou isso, que a diária por pessoa, num barco que foi reservado para a comitiva presidencial usar lá durante a COP, seria de R$ 2.700. R$ 2.700 por pessoa por dia. Isso, por pessoa, o que dá, por exemplo, R$ 5.400 por dia para um casal. É um valor que, mesmo isolado, já levantou sobrancelhas, né? Gerou debate se era razoável ou não. Nossa, é um valor bem considerável. Mas assim, R$ 2.700 por dia num evento gigante como a COP30 em Belém. O que isso geralmente significa? É um padrão para chefe de Estado, para equipe, ou a polêmica foi mais por outros motivos? Então, o ponto que algumas fontes, como a Veja e outros veículos que foram atrás, levantam, vai um pouco além só do valor da diária individual, sabe? O que complica mais é que essa diária ela seria parte de um pacote maior, o fretamento de um ou mais barcos de luxo para poder hospedar a comitiva, porque a rede hoteleira de Belém talvez não desse conta de um evento desse tamanho.
As reportagens indicaram que os contratos para esses fretamentos poderiam chegar na casa de centenas de milhares, talvez até milhões de reais, dependendo de quanto tempo, quais serviços e tal. E aí vem um ponto-chave, que liga com o que a gente estava falando antes. Partes importantes dessas negociações, tipo detalhes dos contratos, os valores finais de alguns desses pacotes de barco para a COP30, foram colocados sob sigilo pela presidência. Ah, então a história é mais complexa, não é só a diária de R$ 2.700, mas o fato dela estar dentro de contratos maiores que a gente não sabe exatamente quanto custaram no total, nem os termos. Exatamente. A polêmica toda, pelo que as fontes mostram, parece que vem dessa combinação. Um custo por pessoa que parece alto, junto com essa falta de transparência sobre o custo total e os detalhes do acordo do fretamento dos barcos. Fica difícil para o público, para os órgãos de controle também, né? Avaliar se foi a melhor opção, se o preço está justo, porque falta o quadro completo. A justificativa para o sigilo geralmente é a segurança do presidente e da comitiva. E essa questão do sigilo não ficou só nesse caso da COP30, né? Parece que é um tema que aparece mais vezes quando a gente olha os gastos de viagem desse governo. Sim, é um padrão que as fontes apontam, sim. Matérias da Gazeta do Povo e de outros jornais mostram que o sigilo tem sido usado não só para detalhes de contrato de hotel ou transporte, mas às vezes até para a lista de quem estava na comitiva ou para o detalhamento de custos de viagens específicas. E como você disse, a justificativa oficial costuma ser sempre essa: segurança do presidente, das autoridades. É um argumento que tem base legal em certas situações, claro. Mas é justamente aí que mora o debate, né? Como essa justificativa está sendo aplicada. Exato. O ponto que os especialistas em transparência, alguns parlamentares também, levantam segundo as reportagens, não é negar que precise de sigilo para algumas coisas de segurança. Ninguém discute isso. A crítica é mais sobre a extensão, a abrangência com que o sigilo estaria sendo usado para informações que são, na essência, financeiras. Questiona-se, por exemplo, se a segurança justifica mesmo esconder o custo total de um hotel ou o valor de um contrato de fretamento. Para muitos, essa informação deveria ser pública por princípio, né? Pela transparência na administração. As fontes mencionam um aumento que se percebe no volume de gastos colocados sob sigilo. E isso, claro, dificulta o controle da sociedade, a fiscalização pelo Congresso, pelo TCU. E qual o impacto prático disso? Se os detalhes dos custos são sigilosos, como é que a sociedade, pode avaliar se o dinheiro público está sendo bem usado? Se está sendo usado com responsabilidade? Essa é a pergunta-chave que os críticos citados nas fontes fazem. Sem acesso aos dados completos, fica impossível fazer uma análise informada se o gasto foi proporcional, sabe? Fica difícil comparar custo entre viagens diferentes, ver se tinha alternativa mais barata, entender o que exatamente compôs aquela despesa. Isso gera desconfiança, abre espaço para especulação e, além disso, essa prática pode ser vista como um jeito de driblar, talvez, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, aquela lei feita justamente para garantir que o cidadão possa pedir e receber informação pública do governo. Quando se classifica informação financeira como sigilosa, usando a justificativa meio genérica de segurança, tem gente que argumenta que isso vai contra o espírito da lei. E aí essa combinação toda, custos que parecem altos, como os mais de 15 milhões em hospedagem, ou aquela diária da COP30, junto com esse uso do sigilo que é visto como exagerado, isso acaba ganhando uma dimensão política muito forte, imagino. Com certeza. As fontes tipo análises da CNN Brasil apontam que isso vira um ponto politicamente sensível por causa do contraste que se percebe entre esses gastos e a imagem pública, o discurso histórico do presidente. O presidente Lula construiu a carreira se colocando como representante dos trabalhadores, defensor dos mais pobres e muitas vezes criticando gastos excessivos, luxo, ostentação das elites, né? Aí quando saem notícias de diárias altas, gastos grandes com viagem oficial, mesmo que a presidência justifique tecnicamente dizendo que é necessário para representar o cargo ou por causa da logística, da segurança, essa aparente diferença entre o discurso e a prática é explorada rapidamente. Cria-se uma narrativa de incoerência. Exatamente isso. Observadores, jornalistas e, claro, a oposição política, como as fontes mostram, usam esses casos para apontar o que eles veem como uma inconsistência entre a fala de austeridade e de foco no social
E a prática de gestão que usa serviços, acomodações de alto padrão, pagos com dinheiro público. A crítica que aparece e que eco no debate é se esse dinheiro não poderia ser usado de forma mais eficiente ou ir para áreas prioritárias, tipo saúde, educação, combate à pobreza. É importante a gente frisar aqui, estamos descrevendo a percepção pública e o debate político que surgiu a partir das informações que as fontes trouxeram, tá? E como essa tensão discurso versus prática é usada como argumento na política. É uma dinâmica bem complexa mesmo, onde os fatos acabam se misturando com percepções, com narrativas, e justamente por ser um tema tão carregado politicamente, que mexe com as pessoas, ele também vira um campo fértil para a desinformação, né? Perfeito. Em ambientes polarizados como o nosso, notícias sobre gasto público, ainda mais da presidência, é material inflamável. E aí entra um ponto crucial que algumas das nossas fontes também trataram, o papel das agências de checagem de fatos. Com tanta informação sobre esses custos viralizando, muitas vezes em rede social, plataformas como a Aos Fatos tiveram que entrar em campo para verificar alegações específicas que estavam circulando. E o que essas checagens mostraram? Confirmaram os números que estavam rolando ou encontraram distorções? Olha, em alguns casos que ficaram bem conhecidos, as checagens desmentiram mesmo, ou pelo menos qualificaram informações que estavam circulando de forma exagerada, fora de contexto. Por exemplo, teve posts que viralizaram atribuindo custos enormes de viagem de forma errada e isolada só à primeira-dama, quando na verdade o gasto era da comitiva toda ou tinha outra natureza. As agências, então, analisaram os dados oficiais que estavam disponíveis, confrontaram com o que estava sendo dito e conseguiram esclarecer esses pontos. Mostraram que a realidade era mais complexa ou que os números nas redes sociais estavam inflados, distorcidos. Isso é importante. Mostra que ao mesmo tempo que a gente tem que cobrar transparência, discutir se os gastos são adequados, e isso é legítimo, a gente também precisa ter um olhar crítico para os números e para as histórias que circulam, principalmente as mais bombásticas, né? Exatamente. É um equilíbrio delicado, né? De um lado, é fundamental continuar vigilante, cobrar transparência, responsabilidade com dinheiro público, sempre se baseando em informação verificada, em dado oficial. Por outro lado, é igualmente importante desconfiar de informação muito sensacionalista ou que não tem fonte clara, que muitas vezes só quer inflamar o debate ou desinformar mesmo. O trabalho das agências de checagem ajuda nisso, mas não tira a responsabilidade dos órgãos públicos de darem dados claros, acessíveis. Nem a necessidade da imprensa de continuar investigando e do cidadão de se manter informado, mas de forma crítica. Combater a desinformação não pode virar desculpa para a falta de transparência oficial, entende? Muito bem colocado. Então, só para a gente recapitular rapidinho o que a gente conversou aqui, a gente partiu daquele dado dos mais de 15 milhões em hospedagem presidencial desde 2023, segundo a imprensa. Vimos exemplos que deram o que falar, como a diária de R$ 2.700 no barco para a COP30, que está dentro de contratos maiores e com partes sigilosas. Analisamos como esse uso do sigilo para detalhes financeiros e de comitiva virou um ponto central de polêmica porque dificulta o controle público e gera crítica sobre falta de transparência. E, por fim, vimos como tudo isso se liga com a política, alimentando um debate sobre a coerência entre o discurso presidencial e a prática de gastos, um debate que também exige atenção para não cair em desinformação. Exato, cobrimos os principais pontos que as fontes trouxeram sobre esse tema, que é bem complexo. E para a gente fechar, talvez deixar uma pergunta no ar, né? Um convite para reflexão, que vai um pouco além dos fatos e números que a gente discutiu, mas está totalmente ligado a eles. Pensando no Brasil, com as nossas imensas desigualdades, nossos desafios sociais, qual seria o ponto de equilíbrio ideal para as viagens presidenciais, hein? Como é que a gente harmoniza a necessidade de segurança que existe, a logística complicada de mover um chefe de Estado, a dignidade que se espera da representação do país lá fora, com os princípios tão importantes quanto de responsabilidade fiscal, de transparência total nos gastos e de sensibilidade com a nossa realidade social? Onde é que está essa medida certa? É uma pergunta difícil, sem resposta pronta, mas acho que é fundamental para a gente pensar a relação entre o Estado e a sociedade.